Bem-vindos ao debate, o nosso espaço de análise rigorosa às perspectivas plurais que moldam a compreensão de questões sociotécnicas complexas. Hoje vamos mergulhar num tema que está literalmente a reescrever as regras da governação moderna. Estamos a falar de transição histórica na forma como os governos recolhem dados e formulam políticas públicas. E é uma transição drástica, sem dúvida. Exato, porque durante décadas os Estados dependeram de modelos baseados em dados estruturados. Pensem nos censos populacionais, certo? São processos muito lentos, incrivelmente dispendiosos e, francamente, quando os resultados finais são publicados, a realidade no terreno já mudou. Mas agora estamos a migrar para uma observação empírica em larga escala através da nossa pegada digital e fazemos isso usando a inteligência artificial. A tensão central que nos traz aqui hoje é muito clara. Poderá a IA servir como uma ferramenta objetiva e fiável para a tomada de decisão governamental, desde que enquadrada por uma regulamentação robusta? Ou será que a própria natureza da IA altera o comportamento humano que tenta medir, o que exigiria uma governação baseada não apenas em tecnologia, mas na cocriação e numa participação cívica radical? Para que saibam de onde parto, a minha posição hoje é que a IA é uma ferramenta absolutamente revolucionária. Através do processamento de dados em tempo real, aliado a leis rigorosas, permite-nos finalmente ter uma governação pública ágil e, acima de tudo, baseada em evidências. Pois, e eu olho exatamente para esse mesmo cenário e vejo um problema estrutural gravíssimo. O meu argumento aqui é que a IA sofre de falhas epistemológicas profundas. Ao observar-nos constantemente, ela induz um comportamento performático nas populações, cristaliza vieses metodológicos que só uma verdadeira cocriação comunitária e não apenas aquelas auditorias técnicas de final de linha pode mitigar. Bom, vamos então começar por desembalar isto, porque eu acho que precisamos de perceber a verdadeira escala do salto qualitativo que estamos a dar. Historicamente, os governos estavam confinados a amostras estáticas. Era um inquérito aqui, uma sondagem ali. Hoje, com o processamento de linguagem natural, o PLN, que é a tecnologia que essencialmente permite às máquinas lerem, interpretarem e categorizarem a linguagem humana, os governos deixaram de estar às escuras. Certo, processam mais volume. Muito mais. Conseguem analisar montanhas de dados não estruturados, seja do Twitter, de fóruns públicos, de plataformas de participação cívica e tudo isto em tempo real. E repara, não estamos a falar de um cenário de ficção científica para o futuro. Os dados da OCDE mostram que 67% dos seus países membros já utilizam a IA no design e na entrega de serviços públicos. A Estónia, por exemplo, é o caso clássico de sucesso. Sim. O Estado digital por excelência. Precisamente, eles usam chatbots muito sofisticados que guiam os cidadãos por processos de benefícios sociais. Processos que antes exigiam dias de burocracia, papéis perdidos, filas intermináveis nas repartições. E para quem teme logo o cenário distópico do Big Brother, a verdade é que os riscos são controláveis. A Lei de IA da União Europeia, que foi formalizada em 2024, introduziu uma taxonomia de risco onde os sistemas de alto impacto têm obrigações de transparência massivas. Ou seja, temos a lente tecnológica para ver a sociedade com clareza e temos as barreiras legais para a usar de forma segura e responsável. Eu percebo perfeitamente o fascínio por essa eficiência. A imagem de um Estado que responde em tempo real, sem aquelas filas burocráticas horríveis, é muito sedutora. Mas toda essa infraestrutura e, francamente, todo esse teu otimismo em torno da regulação assentam numa premissa que o nosso material de origem desmonta por completo. Que premissa? A ideia ingênua de que os dados digitais representam o, entre aspas, comportamento humano real e imparcial. Não representam. Existe um fenómeno brutalmente documentado chamado efeito de moldagem, ou shaping effect no original. Estás a referir-te àquela alteração de comportamento por sabermos que estamos a ser observados. Exatamente. É o equivalente digital a saberes que o teu chefe está parado ali atrás de ti a olhar para o teu ecrã. De repente sentas-te mais direito, fechas as abas irrelevantes do navegador e trabalhas de forma imaculada. A diferença aqui é que a IA faz isto à escala de um país inteiro, mas falo de forma invisível. O material cita uma experiência brilhante com o chamado jogo do ultimato.
Ah, sim, um clássico da economia comportamental. Pois é, e para quem não está tão familiarizado, é um jogo simples. Imagina que dão a um participante 10 euros para dividir com outro. O primeiro faz uma proposta. Por exemplo, diz 8 para mim, 2 para ti. O segundo participante pode aceitar ou rejeitar. Se rejeitar, ambos ficam com 0 euros. E sabemos que, estritamente do ponto de vista racional, o segundo participante deveria aceitar sempre os 2 euros, porque matematicamente 2 é melhor que 0. Mas os humanos rejeitam ofertas injustas para punir o outro. Precisamente. A moralidade sobrepõe-se à racionalidade económica, mas, no estudo citado no texto, eles introduziram uma variável nova e fascinante. Disseram a um grupo de participantes que as suas decisões iam ser usadas para treinar um algoritmo de IA. Um algoritmo que, no futuro, iria mediar interações reais. E o que é que aconteceu? As pessoas começaram a rejeitar ofertas injustas com uma frequência muito maior. Aceitaram perdas financeiras pessoais repetidamente. E fizeram-no com uma motivação explícita de motivação comunal. Queriam ensinar a IA a ser justa para com os outros no futuro. Queriam ativamente moldar o algoritmo. E o que isto prova de forma empírica é que a IA não está a aprender condutas espontâneas da sociedade, está a aprender padrões de manipulação estratégica. As pessoas atuam para a máquina. Portanto, quando tu dizes que o governo pode governar baseado na pegada digital, eu pergunto, estamos a legislar com base na realidade sociológica ou com base numa peça de teatro onde os cidadãos são os atores e o algoritmo é o público? É uma analogia muito forte, admito. E o jogo do ultimato é fascinante, sem dúvida alguma. Mas repara na armadilha em que estamos a cair. Estás a extrapolar o comportamento de um ambiente de laboratório onde as regras são totalmente explícitas e o foco na IA é o centro da própria experiência para a vastidão caótica da pegada digital global. No mundo real, a esmagadora maioria das interações diárias não tem essa intencionalidade consciente. Ninguém pensa em treinar a IA do município quando reclama de um buraco na rua. Mas projetam uma imagem pública na mesma. Sim, mas quando usamos técnicas avançadas, como a modelagem de tópicos ou a classificação de textos para ler as preocupações latentes de uma população, estamos a captar sinais sistémicos que as sondagens de opinião tradicionais falham completamente. Nas sondagens clássicas, os investigadores é que escolhem as perguntas. Isso por si só já envias a resposta do cidadão. A observação digital em larga escala retira esse intermediário humano restritivo. Retira o intermediário humano, sim, mas coloca lá um intermediário algorítmico que as pessoas hoje em dia sabem perfeitamente que existe. Nas redes sociais, as pessoas projetam versões idealizadas ou estrategicamente calculadas de si mesmas. Se uma autarquia vai analisar o Twitter para decidir onde colocar um novo parque urbano ou um centro de saúde, está a ignorar completamente as necessidades da população que não tem tempo, não tem paciência ou não tem literacia digital para fazer barulho online. Mas repara, nós não usamos apenas o Twitter. Na gestão de cidades inteligentes, que é uma área onde as políticas públicas estão a inovar mais, usamos extração de eventos em tempo real. Estamos a falar de sensores físicos, dados de mobilidade anónimos, reportes automáticos de veículos. Isto permite aos gestores urbanos enviar equipas de socorro antes que um pequeno acidente se torne um engarrafamento massivo. Na saúde pública, por exemplo, a integração de múltiplas fontes de dados não estruturados permitiu prever surtos de doenças muito antes dos hospitais registarem sequer o pico de urgências. Claro. Portanto, assumir que tudo isto é apenas uma performance consciente é reduzir a complexidade da vida moderna a um nível que, honestamente, quase ignora os benefícios práticos gigantescos de que já usufruímos. A evidência empírica em larga escala é estatisticamente superior a tentar adivinhar o que a população precisa através de métodos arcaicos do século passado. Atenção, eu não nego a utilidade de otimizar rotas de trânsito ou a eficiência logística. O problema começa quando passamos da gestão de semáforos para a formulação de políticas públicas complexas sobre comportamento humano e sobre direitos civis. E o texto tem um dado que eu considero demolidor sobre essa tua defesa empírica. Voltando ao tal estudo do jogo do ultimato, o efeito da alteração comportamental persistiu mesmo após a remoção da condição de treino. Ou seja, mesmo quando os investigadores lhes disseram que a máquina já não estava a aprender, as pessoas continuaram a agir de forma diferente. Exatamente. Os investigadores disseram, pronto, o treino acabou. E o padrão de rejeição moralista super elevado continuou. Isto significa que a presença da IA alterou duravelmente os hábitos humanos.
A distinção entre quem é o observador e quem é o participante fica completamente desfocada. Pensa na gravidade disto para a tua teoria de governação. Se a própria ferramenta que tu usas para medir a sociedade altera de forma permanente o objeto que está a medir, então a base científica dessa tua política baseada em evidências colapsa. A máquina já não mede o mundo, a máquina cria um mundo à sua imagem. Eu compreendo a gravidade dessa perspectiva ética. Se a ferramenta altera a realidade, temos um ciclo de feedback sociotécnico complexo. Concordo. Mas eu não creio que a solução passe por atirar a toalha ao chão e abandonar o potencial da IA. A complexidade não exige o abandono da tecnologia, exige uma auditoria rigorosa. E é precisamente aí que entra a estrutura de governação top-down que está a ser construída neste exato momento. Tu falaste do risco da IA governar às cegas. Mas os princípios de IA da OCDE e a taxonomia da União Europeia servem precisamente para travar isso na origem. A teoria regulatória é sempre muito bonita. Mas já está na prática. A lei europeia, por exemplo, exige uma supervisão humana obrigatória em sistemas classificados como sendo de alto risco. Áreas críticas como a justiça, o policiamento ou a distribuição de apoios sociais nunca podem ser totalmente automatizadas, sem haver um humano responsável no circuito. E não estamos só a falar de leis genéricas no papel. Agências como o Gabinete de Controlo Oficial nos Estados Unidos, o GAO, já estão a traduzir ativamente estes princípios éticos em checklists auditáveis para avaliar os sistemas no mundo real. Estamos, sim, a construir as fundações sólidas para que esta capacidade analítica nunca opere no escuro. Pois estamos, mas olha bem para o que acontece quando essas fundações e essas checklists são testadas no terreno úmido e confuso do mundo real. O material de origem traz 2 precedentes catastróficos que mostram a distância abismal entre as diretrizes de Bruxelas, ou de Gao, e a realidade cá fora. Vamos olhar para o sistema Siri nos Países Baixos. O caso da detecção de fraudes sociais e fiscais. Precisamente. O Siri foi desenhado exatamente com o objetivo central que tu defendes, otimização e eficiência administrativa. Cruzava montanhas de dados de imposto, educação, habitação, segurança social, para detectar potenciais fraudes. Era o paraíso da eficiência governamental preditiva, certo? Bom, em 2020, os tribunais neerlandeses suspenderam-no definitivamente por violar o artigo 8º da Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Porque o tribunal considerou que violava o direito à privacidade, sim. E não era só uma questão de privacidade abstrata. O sistema operava com uma lógica punitiva de pré-crime. Procurava ativamente cidadãos que, estatisticamente, pudessem vir a cometer fraude no futuro. E de forma muito reveladora sobre os vieses de que falo, o sistema foi implementado e testado predominantemente em bairros de baixos rendimentos, marcando populações historicamente vulneráveis com um alvo gigante nas costas. E nota bem isto, o Siri passou nas auditorias de engenharia. Tinha métricas de sucesso técnico fabulosas, mas chumbou redondamente no impacto real e tangível sobre os direitos civis. Eu não vou defender o Siri. Concordo plenamente que foi um desastre ético. Mas nota o que acabaste de dizer na tua própria premissa. Os tribunais suspenderam-no. O Estado de Direito funcionou. As instituições democráticas tradicionais serviram de contrapeso eficaz ao excesso tecnológico. Funcionou anos depois, e depois de o dano estar feito a milhares de famílias vulneráveis. Mas deixa-me dar-te um exemplo ainda mais complexo do ponto de vista técnico, que prova que as tuas auditorias regulares, baseadas em formulários, não chegam. A FST, a Allegheny Family Screening Tool, nos Estados Unidos. A ferramenta preditiva usada para avaliar o risco de negligência infantil? Sim, um assunto de vida ou morte, literalmente, e da mais alta sensibilidade. Quando foi alvo de uma auditoria posterior mais profunda, descobriu-se que o algoritmo tinha um viés sistémico gravíssimo contra famílias afro-americanas. E o aspecto fascinante e ao mesmo tempo assustador disto tudo é que isto não resultou de má-fé dos programadores. Não era racismo explícito. Foi pura desadequação metodológica que uma auditoria normal, daquelas do GAO, não apanhou. O sistema foi inicialmente testado e validado por uma métrica estatística padrão chamada AUC, ou Área Sob a Curva. A AUC avalia as previsões assumindo que os casos são independentes uns dos outros, como se estivéssemos a avaliar pessoas individualmente, uma a uma. Mas na segurança social, e nestes casos em particular, o contexto de avaliação é sempre familiar ou do grupo. Exato. No mundo real, os assistentes sociais não avaliavam um caso de cada vez no vácuo. Eles recebiam dezenas de alertas da máquina e tinham de priorizar que famílias investigar primeiro, num contexto onde os recursos do Estado são muito limitados.
Portanto, a ferramenta estava a ser usada, na prática, para classificar grupos e comparar agregados familiares entre si. É o que na literatura se chama o problema de bipartição. Deixa-me usar uma analogia simples do texto. Imagina que a métrica AUC é como tentares avaliar a qualidade de um bolo provando a farinha, os ovos e o açúcar em taças completamente separadas. Tudo parece perfeito individualmente. Nem mais. Mas quando os assistentes sociais tentam usar o sistema no seu dia-a-dia, estão a provar a fatia inteira do bolo já cozido. E a receita falha completamente no contexto geral. Precisavam de usar uma métrica diferente para desenhar o sistema. A Cross AUC, que afere exatamente a precisão nessas comparações cruzadas entre grupos. As tuas checklists burocráticas falham redondamente porque olham para o código num vácuo ascético de laboratório e não para o sistema sociotécnico real onde as pessoas interagem com a máquina. É uma ótima analogia. O exemplo da AFT e a questão do bolo ilustram muito bem a complexidade técnica. Mas para mim, e mantendo a minha posição, isso não é um argumento contra a implementação de sistemas de IA. É a prova viva de que a revisão metodológica é e tem de ser iterativa. O facto de a comunidade científica e regulatória ter descoberto o problema e apontado para a necessidade da métrica Cross-AUC significa que a ciência por trás disto se autocorrige. E é exatamente por isso que as auditorias também estão a evoluir. Não estamos parados no tempo. O material que analisamos hoje aponta uma via muito clara para resolver essas lacunas. A introdução obrigatória das avaliações de impacto nos direitos humanos, as HRA e das chamadas auditorias psicológicas. Auditorias psicológicas. Sim, este é um conceito que ataca exatamente o teu ponto sobre a interação humana. A auditoria deixa de olhar apenas para linhas de código. Avalia como o cérebro humano interage com o resultado do algoritmo sob pressão. Imagina o tal assistente social da AFSD que olha para um ecrã no final de um turno de 8 horas e vê um risco nível 8, a vermelho vivo a pescar associado a uma família. A auditoria psicológica analisa, antes da implementação, se esse assistente sente uma pressão institucional desmedida para seguir a máquina cegamente, anulando o seu próprio julgamento profissional. Ao tornarmos as HRAs e estas avaliações psicológicas numa parte integrante do ciclo, obrigamos o Estado a prever as dinâmicas de poder. É gestão de risco institucional proativa. Nós não precisamos de paralisar a inovação tecnológica para proteger as pessoas. Precisamos de a refinar. Eu adoraria partilhar dessa tua fé inabalável em novos formulários de avaliação. Mas o que os dados e, francamente, o histórico recente nos dizem é que não resolvemos isto adicionando mais camadas de burocracia para serem preenchidas pelos mesmos engenheiros em Silicon Valley ou na Europa. A verdadeira correção não vem de uma sala fechada de especialistas. Exige inclusão radical daquilo que chamamos especialização vivida. E o estudo traz o exemplo perfeito e irrefutável disto: os revisores comunitários em Chicago. A situação com a categorização dos relatórios policiais através de PLN. Exato. A polícia de Chicago estava a usar processamento de linguagem natural preditivo para categorizar milhares e milhares de narrativas de incidentes nas ruas. Pelas métricas oficiais, o sistema funcionava maravilhosamente bem. Validado, auditado, um sucesso. Depois, os investigadores decidiram trazer cidadãos comuns de Chicago, pessoas que vivem de facto nos bairros patrulhados, para lerem os mesmos dados de treino. E foram estes cidadãos que detectaram o que chamaram de forma genial de alucinações narrativas. Detalhes, categorizações de suspeitos e lógicas descritivas que o algoritmo assumia como sendo puramente normais ou factuais, mas que quem conhece a dura realidade do terreno sabiam serem fabricações sistemáticas ou reflexos óbvios de táticas policiais enviesadas. Nenhuma auditoria psicológica top-down detectou isto. Nenhuma. Só a experiência vivida, a dor partilhada daquelas comunidades o fez. É um caso muito poderoso, sim, mas em termos práticos de gestão estatal, como é que tu governas assim? Eu entendo o valor inestimável da comunidade de Chicago nesse contexto específico do policiamento, mas a escala do Estado moderno é gigante, é macro. Tu não podes convocar uma assembleia de cidadãos demorada sempre que queres atualizar o algoritmo de trânsito ou afinar a triagem de benefícios fiscais anuais. A governação tem de ter uma espinha dorsal executiva e célere. Repara, tu não precisas de convocar uma assembleia para os semáforos da Avenida da Liberdade, mas precisas, absolutamente, para as avaliações de risco social e policiamento. É para isso que o material apresenta um modelo de equipoise. É um conceito fascinante que nós fomos buscar à bioética. Usa-se, por exemplo, nas comissões de verdade e reconciliação pós-conflito ou naquelas mesas dificílimas de alocação de órgãos para transplante.
Trata-se de colocar numa mesma sala partes com interesses totalmente divergentes, engenheiros, governantes e cidadãos marginalizados que serão afetados, e forçá-los a negociar um conjunto partilhado de normas para julgar o sistema antes dele ser sequer construído. E cito o exemplo dos enfermeiros que protestaram recentemente contra os sistemas de IA implementados nos hospitais. Ah, sim, o sistema de gestão de altas. Sim, a administração do hospital comprou uma IA caríssima e perfeitamente auditada pelas métricas oficiais para gerir camas e altas médicas. Mas o algoritmo ignorava completamente a sensibilidade, o esgotamento emocional do paciente e aquele julgamento clínico, tácito e humano que um enfermeiro experiente aplica na triagem. E ignorava isto porquê? Porque quem o programou nunca esteve numa urgência hospitalar a trabalhar às 3 da manhã. Se não co-criares a ferramenta com quem vai sofrer as suas consequências na pele, nós vamos continuar a construir sistemas tecnicamente muito polidos, mas que são completamente cegos à textura real da vida humana. Eu concordo plenamente que o conhecimento do terreno é insubstituível. Isso é indesmentível. E dou-te o ponto dos enfermeiros. Ignorar a linha da frente clínica é um erro crasso de gestão hospitalar. Mas, honestamente, continuo a bater na mesma tecla. A regulamentação top-down, como tu lhe chamas de uma forma talvez um pouco depreciativa, não exclui essa visão comunitária. Pelo contrário, ela tenta sistematizá-la e torná-la lei. A própria OCDE exige a inclusividade como um pilar fundacional do design destas ferramentas. O que nós estamos a ver não é a tecnologia a tentar substituir a democracia, mas sim a tecnologia a passar pelas dores de crescimento necessárias para se tornar ela própria numa infraestrutura democrática moderna. E eu continuo a defender que vale a pena passar por essas dores. Nós nunca tivemos a capacidade de ler petições públicas complexas num instante, ou de identificar onde a rede de transportes falha mapeando milhões de rotas diárias, ou mais importante ainda, de fazer chegar o rendimento mínimo automaticamente à conta bancária de alguém que acabou de perder um emprego, sem o obrigar a preencher 10 formulários de papel humilhantes. Os erros metodológicos, como os que muito bem apontaste na AFCT, ensinam-nos a calibrar a ferramenta. Mas a ferramenta em si, o processamento de dados digitais massivos, é absolutamente indispensável para um Estado que queira ser verdadeiramente responsivo neste século. É indispensável, na minha perspectiva, apenas se nós aceitarmos passivamente que a lente através da qual vemos a sociedade tem de ser algorítmica. E a minha grande preocupação aqui, e acho que o texto suporta isto a 100%, é a erosão da confiança pública nas instituições. Quando as comunidades percebem que as suas vidas e as suas oportunidades estão a ser pontuadas por caixas pretas, e sublinho isto, caixas pretas cujos parâmetros técnicos muitas vezes estão protegidos por direitos de propriedade intelectual das empresas privadas que os vendem aos governos, a desconfiança instala-se de forma irreversível. Vimos isso naquele debriefing comunitário do estudo que analisamos. A participação das pessoas revelou que o algoritmo tinha sofrido alterações a meio da experiência sem aviso claro. Sem essa co-criação constante e radical, o Estado limita-se a automatizar a desigualdade sob um falso, mas muito atrativo, verniz de objetividade matemática. Bom, chegamos a um ponto em que as nossas visões se consolidam claramente. Para tentar sintetizar a minha perspectiva, eu olho para a transição para os dados digitais em larga escala e para a IA não como uma ameaça velada, mas como a maior evolução possível na eficácia do Estado. Quando enquadramos estas tecnologias com mecanismos legais muito robustos, como a Lei de IA da União Europeia, e implementamos avaliações de impacto contínuas, e sim, iterativas, trabalhosas e imperfeitas nesta fase inicial, conseguimos prever crises de saúde pública, conseguimos otimizar recursos que são escassos e responder à população com uma agilidade sem qualquer precedente histórico. A IA, com a devida supervisão e calibração humana, tira as políticas públicas da mera intuição e baseia-as, de facto, em evidências à escala macro. Neutro ou passivo. Ela molda ativamente a sociedade que tenta analisar, cria ciclos de performance perigosos, como vimos no jogo de Ultimato, e esconde preconceitos metodológicos gravíssimos atrás de métricas sedutoras de eficiência. Os desastres sociotécnicos do CIR e da FST são provas disso mesmo. A regulação legislativa distante não basta para resolver isto. A única forma de governar com estas tecnologias disruptivas sem amplificar injustiças sistémicas históricas é através de um compromisso inflexível com a cocriação.
O poder de decidir os parâmetros da máquina tem de ser partilhado horizontalmente com as comunidades que irão sofrer o impacto real e diário desses algoritmos. Apesar destas nossas divergências substantivas sobre o método e sobre a própria epistemologia da ferramenta, creio que há um consenso muito interessante e filosófico que podemos retirar do material. Lembras-te daquela metáfora final no texto sobre o que a IA verdadeiramente representa para nós? Sim, claro. A ideia central de que a inteligência artificial, no fundo, não é uma janela transparente que nos mostra a verdade pura da sociedade. É um espelho. Exatamente. Funciona como um espelho de enorme dimensão colocado perante nós enquanto coletivo. E como qualquer espelho, a imagem que ele nos devolve depende inteiramente do ângulo em que o colocamos e, claro, das distorções pré-existentes no próprio vidro. Pois é, e também depende da luz que incide sobre ele. Mas mais importante ainda, e foi isso que o efeito de moldagem nos demonstrou tão bem, quando nos vemos refletidos nesse grande espelho algorítmico, nós alteramos instintivamente a nossa postura, ajustamos-nos. Portanto, nós nunca vemos a realidade sociológica pura ou inalterada. Nós vemos apenas uma refração ativa, enviesada e tensa do nosso próprio sistema social e técnico. É uma conclusão brilhante, que nos obriga forçosamente a elevar o nível de debate. A adoção da governação algorítmica deixou de ser apenas um mero desafio de engenharia de software para os gabinetes de informática do Estado resolverem à porta fechada. Tornou-se o derradeiro teste à resiliência da nossa arquitetura democrática e aos direitos fundamentais. A forma exata como escolhemos construir e auditar estas ferramentas de medição agora vai acabar por definir que tipo de Estado e que tipo de cidadãos queremos ser nas próximas décadas. É mais, e é para isto que é absolutamente vital que esta conversa não fique fechada entre reguladores em Bruxelas e programadores em Silicon Valley. Exige a atenção informada e constante de todos nós, todos os dias. As respostas precipitadas ou as negligências de hoje em nome da eficiência governamental vão desenhar inescapavelmente as fundações da equidade ou da falta dela de amanhã. Sem dúvida. O ritmo impressionante desta transformação tecnológica garante que teremos de revisitar estas mesmas questões muito em breve, possivelmente com novos dilemas pelo caminho. Esperamos ter oferecido hoje um olhar aprofundado, rigoroso e plural sobre as camadas muitas vezes escondidas deste material tão fascinante. Se a governação e o Estado Social serão salvos ou, pelo contrário, subvertidos por estas ferramentas de IA, essa reflexão final, como sempre, fica estritamente ao vosso critério. Obrigada por estarem desse lado a acompanhar esta análise e até ao nosso próximo encontro.